Bom dia, senhores vereadores, público aqui presente. Hoje, 21/5/2019, quero declarar aberta a sessão com a presença dos ilustres vereadores José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Francisco de Sales Galindo Filho e Fábio Alves Torres. Com a falta da vereadora Odete, ela informando que estava com problema de saúde e não poderia comparecer na sessão de hoje, mas deve trazer um atestado para justificar a sua falta. Então, quero aqui fazer a leitura da ata do segundo período legislativo do dia 14 de maio de 2019, passar para o primeiro secretário fazer a leitura da mesma. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. A ata da 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada no dia 14 de maio de 2019. Aos 14 dias do mês de maio de 2019, às 9 horas da manhã, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, estado de Pernambuco, situada a rua Antônio Santana, número 16, nesta cidade. Presentes os senhores vereadores Manuel Olímpio Siqueira, José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Francisco de Sales Galindo Filho, Odete Soares Pereira e Fábio Alves Torres. O senhor presidente Manuel Olímpio Siqueira abriu os trabalhos da 12ª sessão ordinária, dando boas-vindas aos senhores vereadores, aos funcionários da casa e aos demais que se encontram presentes. Em seguida, passou para as mãos do primeiro secretário, Fábio Torres, que fez a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada no dia 7/5/2019. Para leitura, apreciação e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento número 42 de 2019, de autoria do vereador Everaldo Pereira, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 043/2019, de autoria dos vereadores Leonardo, Francisco de Sales, Simão e Odete, sendo que o vereador Leonardo solicitou que fosse colocado o nome dos demais vereadores. O vereador Fábio solicitou que os 4 vereadores requerentes dessem uma explicação melhor a respeito desse requerimento e gostaria de analisar melhor e consultar os órgãos ou pessoas que estão sendo citadas de forma genérica. Inclusive, vai ver a situação dos recursos da repatriação, se forem depositados nesse fundo pela gestão anterior. O vereador Leonardo disse que na justificativa do requerimento já diz tudo, porque, segundo informações, esse repasse do FUNPREV não está sendo repassado direito. O vereador Simão disse que houve uma entrevista no rádio com o ex-prefeito Francisco de Solis e ele disse que o fundo de previdência está em 3 milhões de reais. E se ele disse, com certeza é verdade, porque pelo que conheço dele, ele não ia para a rádio mentir, não. A vereadora Odete disse que a justificativa ficou bem clara no requerimento. Não é uma acusação, é simplesmente um pedido nosso. E como vereadores temos o direito de fazer pedido para qualquer órgão no município, porque o nosso papel é fiscalizar. O vereador Fábio disse que o principal problema com o fundo de previdência foi causado pelo ex-prefeito, que praticamente não realizou concurso público. E o que fez ainda deu problema. Foi feito concurso na época de Dr. Pedro, Dr. Silvio e também Albérico. Então, gostaria de pedir tempo para eu trazer essas informações na próxima sessão e dizer
como se encontra o Fundo de Previdência atualmente. O senhor presidente retirou o requerimento de votação após concordância dos requerentes. A vereadora Odete disse que o regimento já estava aqui desde a outra semana. Não foi feito por conta da entrevista no rádio e que espera que os vereadores votem a favor. Leitura do projeto de resolução número 03 de 2019, de autoria do vereador Fábio Alves Torres, que concede um título de cidadão iguaraciense ao ilustríssimo senhor Manuel Jerônimo Neto e da outras providências. O mesmo foi passado para as comissões analisarem e darem seus pareceres. O senhor presidente convidou os vereadores para fazer a entrega dos certificados aos funcionários da casa, apresentados pelo vereador Everaldo Pereira, que agradeceu a todos por estarem presentes para receber a moção, afirmando que é uma honra fazer essa entrega e é mais do que merecido pelo serviço prestado. Em seguida foi feita a leitura das moções de aplauso 05 e 06, ambas do vereador Fábio Torres, leitura do requerimento 045 de autoria do vereador Everaldo, e o mesmo foi colocado em votação e teve aprovação unânime. O vereador Fábio justificou que tem medo com a segurança da pessoa que ficará fazendo a captura de animais lá em Irajaí. Já o vereador Everaldo disse que é contra a justificativa do vereador Fábio, porque em Japitacá já existe apreensão de animais e são trazidos para Iguaraci. E porque Irajaí, que é mais perto, não pode trazer para a sede. O vereador José Jorge solicitou uma moção de pesar pelo falecimento de Leninha Perazzo e Mirialda. As mesmas foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. O vereador Leonardo solicitou um corpo de bombeiro voluntário para a cidade de Iguaraci e que a sede do prédio, que a sede seja no prédio da casa de turma da cidade de Iguaraci e sugeriu colocar o nome de todos os vereadores. O vereador Fábio disse que a gente precisa ver, porque aquela casa é do DR e não é do município. Não tenho nada contra, mas temos que ver a quem solicitar. O senhor presidente disse que a ideia é boa, mas deveria ser direcionada ao DR, não ao gestor, porque o prédio não pertence ao município. O vereador Everaldo solicitou uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Germano. A mesma foi colocada em votação e teve aprovação unânime. O vereador Fábio solicitou do gestor que seja doado o grupo da Escola do Cedro e dos Cocões, para que sejam doados para as referidas comunidades ou associações locais, para evitar o abandono dos mesmos, ambos aprovados por unanimidade. E solicitou também que o município construa um espaço para funcionar a Casa dos Conselhos, aprovada por unanimidade. O senhor presidente disse que é uma boa ideia, deve ser por comodato, assim como foi feito no sítio Baixa Grande. O vereador Francisco Torres disse que acha que só pode doar as associações registradas. Vou solicitar também o da Carnaubinha para a associação local. O vereador José Jorge disse que colocou uma moção de aplauso para o blog de Itamar França. Ele foi convidado na época para receber e não pôde vir. Então gostaria que fosse feito o convite novamente, para que ele venha receber. O vereador Simão Rafael de Vasconcelos cumprimentou a todos e disse que queria saber se os 450 mil foi deixado na gestão anterior, foi direcionado para a Previdência. Quero saber se esse dinheiro foi realmente para a Previdência, e o prefeito é quem vai dar essa explicação. Tem uma reclamação aí do pessoal que tem um desconto de quem ganha um salário mínimo e tem desconto de R$ 24,00 na folha de pagamento, e com uma justificativa abreviada. E foram me perguntar e eu não soube responder. O prefeito falou quinta-feira que vai ser liberado os terrenos dos sem terra, e não entendi direito no rádio, que o rádio não estava sintonizado direito, e parece que já tem uma pessoa distribuindo esses terrenos. Aí fiquei na dúvida, por gentileza me digam.
O vereador Francisco de Sales fez uso da palavra, fazendo uma reclamação sobre os bichos soltos em Jabitacá. E, se possível, a gestão puder tomar as providências, o distrito agradeceria muito. O vereador Fábio disse que, a respeito da denúncia desses descontos feitos por Simão, ele deveria ter tirado uma cópia do contra-cheque da pessoa, porque pode ser várias situações, como, por exemplo, contribuição sindical ou até mesmo algum financiamento. E, por último, solicitou providência do presidente da Câmara a respeito da matéria apresentada no blog, questionando o resultado e ilegalidade da eleição do primeiro secretário ocorrido na semana passada. Quanto ao requerimento, vou solicitar informações do Executivo e, se ela não for convincente, eu voto a favor do requerimento. O vereador José Jorge fez cobrança ao colega vereador Leonardo, que só critica e nunca elogia. A carrocinha teve em Irajaí e ele não chegou aqui falando sobre isso. O presidente agradeceu ao gestor, em nome do pessoal do bairro São Sebastião e Novo Lar, pela solução dos problemas apresentados pela população, que era a limpeza de matos. A vereadora Odete disse que não afirmou que Fábio seria contra a isso e nem aquilo. Falei o que seria por direito. Agora, não entendo porque o vereador disse que tem dúvida no requerimento. E ele tem estudo. Não somos fiscal, nós somos fiscal do povo e ninguém cala a minha boca. O vereador Francisco de Sales disse ao vereador Fábio que aqui na casa temos uma pessoa para fazer os requerimentos, então é para a gente pedir aos funcionários para fazer uma alteração e a gente também pode mandar outra pessoa fazer. E não vejo nada de errado alguém fazer um requerimento. O vereador Leonardo disse a Jorge que não queria mais falar sobre animais na rua. Por incrível que pareça, a carrocinha só teve lá uma vez. Isso não vai resolver o problema. E voltando ao assunto do requerimento, acho que a justificativa ficou bem clara. Não sei por que Fábio, uma pessoa que tem conhecimento, ficou nessa dúvida de não querer votar a favor desse requerimento. E o vereador Fábio respondeu que o requerimento foi apresentado hoje e você pediu minha assinatura e eu não assino aquilo que eu não conheça ou tenha dúvida. O vereador Everaldo disse que quando falam na retirada do requerimento, Odete, eu já ia pedir uma cópia, não para ir para o prefeito, nem perguntar a ninguém quem votar, mas para analisar direito, e queria dizer que terça-feira da outra semana estive lá no PSF e tirei umas fotos e realmente a situação lá é muito difícil. O vereador Simão disse a Fábio que pediu uma xerox, mas se negaram a dar, porque nós sabemos que tem perseguição. Porque o senhor prefeito ameaçou dizendo que ia mandar os funcionários que chegassem atrasados embora. E ele deveria mandar os funcionários fantasma ir embora. O senhor vereador Francisco Torres disse que não admite que o vereador Simão venha aqui dizer que tem funcionário fantasma. E eu vou levar essa denúncia ao Poder Executivo. E sou contra funcionário fantasma e que ele leve ao Judiciário para esclarecer esse fato. O vereador Fábio esclareceu as suas dúvidas em razão de os vereadores não terem conseguido explicar o requerimento que apresentaram e solicitaram a sua assinatura também. Recentemente a Câmara foi chamada de burra por um blogueiro incompetente que na semana passada vocês andavam pedindo voto para uma moção de aplauso ao mesmo. E eu votei contra. Ele, mais uma vez, quis denegrir a imagem da Câmara. E lembro que em um outro momento ele comparou o vereador Simão a um jumento, colocando lado a lado na mesma postagem, e dessa vez realizamos a eleição para escolha do primeiro secretário, que estava em aberto, devido à desistência do vereador Everaldo. O resultado foi 4 votos a favor, 3 votos em branco e 2 nulos. E ele distorceu em sua postagem. E peço que o senhor presidente tome as providências cabíveis quanto a esse caso. O presidente diz que Fábio tem razão, porque aqui é uma casa que merece respeito. E esse blogueiro pode colocar qualquer notícia que seja realmente verdadeira.
Agora, notícia inverídica é falta de responsabilidade. O senhor Francisco de Sales disse que em uma primeira fala não olhei direito a gravação, mas me parece que foi falado 3 votos válidos, 4 brancos e 2 nulos. O senhor deu uma corrigida na gravação para a gente poder ter certeza que realmente não teve essa falha. E a gente sabe que foi o contrário, foi 4 a favor, 3 em branco e 2 nulos. Mas na gravação pode ter tido um erro. O presidente disse que todos viram o resultado da eleição e os votos estão em um envelope fechado. Se quiser, a gente abre juridicamente para todos verem. Eu não admito nenhum vereador defender o blogueiro, já que estavam todos aqui. A vereadora Odete disse que não tinha visto essa matéria. Não estou defendendo ninguém, mas se aconteceu algum erro na hora que digitou, mas pode ter acontecido algum erro na hora que digitou. O senhor presidente facultou a palavra e, como ninguém mais quis fazer uso, deu por encerrada a sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, primeiro secretário e presidente. Fazendo a leitura da mesma, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. O vereador Simão, com a palavra, vereador. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, meu amigo Luiz, Heleno, Lorinaldo, sejam bem-vindos. Senhor presidente, nós temos que rever a gravação, que na realidade está errada aí a ata. Quando eu falei do senhor prefeito, em respeito que ele disse que ia demitir quem chegasse atrasado, foi uma funcionária que respondeu a ele, não foi Simão. E os que não vêm aqui, o senhor vai fazer o quê? Uma funcionária que falou, não foi o vereador Simão. O vereador Simão falou o que a funcionária disse. Meu muito obrigado. Vê as gravações. Eu quero que os colegas, meus colegas aqui, vejam e sejam testemunha minha. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Jorge. Bom dia a todos. Ô vereador Simão, agora sim, se você quer se livrar, aí então você vai ter que dizer o nome de quem lhe disse, porque senão como é que voga? Você falou que a pessoa disse, mas você, para tirar o seu nome na certeza, aí foi uma funcionária. Aí vai ficar que alguém vai. Como é que alguém vai entender quem foi que disse? Se no caso você está dizendo que foi funcionária, mas não sabe o nome da funcionária, aí como é que vai? Vai acreditar em quem? Na funcionária ou no vereador? Eu sei que não é mentira sua, mas aí no caso tem que dizer. Então foi fulano de tal, ou foi fulano. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Simão Rafael. Meu caro colega vereador, eu não posso dizer que ela vai ser perseguida. Eu quero afirmar uma coisa que eu disse, aí vou dizer o nome dessa pessoa, eu não posso dizer. Vai ficar a minha palavra contra a dele ou de quem quiser. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Jorge. Ô vereador, então não cabe a denúncia. Como é que denuncia e não justifica o nome de quem denunciou? Não é válida essa denúncia. Para mim não é válida não sei se para os outros são. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso? Com a palavra, Francisco de Sales Galindo Filho. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente, seja bem-vindo aqui os moradores do sítio Caruá, Socorro, Luiz aqui, os funcionários. Na ata não está, a minha última fala está cortada aí, não tem. Então eu quero saber o que é que está acontecendo, porque a gente, quando o presidente deu a resposta achando que eu estava defendendo o blogueiro, eu estava pedindo para
que olhasse a gravação se não tinha alguma coisa que desse a entender que tinha sido do jeito que ele tinha publicado. Só isso. Quem estava aqui presente tinha certeza do que tinha sido 4 votos para Fábio, mas quando eu fiz a minha justificativa não consta na ata. Então, aprovada com... Não, Francisco Torres, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereador, público aqui presente. Senhor presidente, na ata aí, quando a denúncia do vereador Simão a respeito do funcionário de fantasma, eu pedi que a casa se manifestasse e fizesse um ofício ao Poder Executivo. A denúncia é séria e aí está constando como se eu fosse levar o conhecimento do senhor prefeito. Eu acho que a presidência deve levar, a denúncia é grave e eu quero que seja apurada. Era só isso, muito obrigado. A ata é aprovada com ressalva e eu quero informar o vereador Francisco Torres Martins que foi oficializado um ofício para o senhor prefeito informando o fato que aconteceu entre a Vossa Excelência e o vereador Simão. E quanto ao vereador Francisco de Sales, a justificativa que eu posso lhe dar na fala que não foi gravada, a questão dos microfones. Microfone já com 6 anos de uso, e quando a gente fala forte, ou seja, fala um pouco alto, a pilha não corresponde ao timbre da gravação, por isso cortava um pouco da fala, e por isso hoje estamos aqui com mais microfones novos, tentando melhorar cada vez mais a questão do som e com relação à gravação com perfeição. O vereador Francisco Torres Martins com a palavra. Eu quero só lembrar a presidência que o problema não foi entre eu e o vereador Simões. O problema foi entre o vereador Simões e o prefeito, o Poder Executivo. Eu só quero que seja apurado. Senhor vereador, mas eu fiz a indagação da informação com a cobrança da Vossa Excelência, que queria que informasse ao gestor. E eu, em pedido da Vossa Excelência, eu fiz a informação ao gestor do fato que aconteceu a discussão dos dois vereadores. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Luiz de Belarmino, nossa amiga Helena, lá do Caruá, o companheiro ali lá do Socorro, se eu não me engano, Edinaldo, né? E Edinaldo de Jotinha, filho de um grande amigo nosso lá de Jabitacá, que nos relembra muito, Edinaldo, seu pai. Agora eu quero fazer a segunda leitura do requerimento 043, que foi colocado a semana passada para as mãos do primeiro secretário fazer a leitura do mesmo, onde o qual fazia uma indagação pedindo a retirada desse requerimento. Então, vereador, com a palavra. Senhor presidente, esse requerimento foi aquele na semana passada que eu havia solicitado a retirada dele para que a gente tivesse algumas informações a respeito. As informações já chegaram a essa casa, todo vereador tem uma cópia dele. Aí eu gostaria de saber se o presidente orienta que a gente faça a leitura da resposta, né, do Fundo de Previdência. Primeiro, senhor secretário, eu acho que a resposta está na mão de todos os vereadores. O requerimento era expedido, o senhor pedia para retirar, e se tivesse a necessidade de pôr o requerimento, o senhor colocaria, e se não, o senhor daria a informação. A informação que os vereadores pediram a semana passada está na mão de cada um deles. Contempla os vereadores. Eu queria, se por bondade, o senhor mandasse ler o requerimento, não precisava nem passar em votação, só para ler. Pois não. O que foi que a Então gente faça pediu. a leitura novamente, pela segunda vez. Pedido do vereador Francisco de Sales. Com a palavra o vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui da casa, público aqui presente. Minha opinião, não sei a opinião dos demais, mas minha opinião é que o requerimento fosse botado em votação. Tá, a resposta tá, mas não foi pedido na sessão passada? Então, se ele não foi votado na sessão passada, bota ele em votação hoje. Eu acho que a forma certa e correta é essa. Aí cabe ao senhor entender como o senhor entende, mas a forma certa eu vejo essa, ser botado em votação. Não foi um pedido dos vereadores? E por que não ser botado em votação? Apresentar a resposta, se não tivesse tido esse requerimento,
pedindo, hoje essa resposta não estaria aqui. Então, por que não botar em votação? Eu acho que é justo botar o requerimento em votação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, o requerimento foi solicitado para a retirada na sessão passada, para que essas informações chegassem aqui. Caso as informações chegassem e fossem satisfatórias, a gente não entraria mais com o requerimento, que foi a solicitação feita, inclusive que fosse no nome de todos os vereadores. A resposta está aí. A resposta está aí, eu acredito que eu não vejo mais necessidade de se apresentar o requerimento. Com a palavra o vereador Leonardo Lopes Magalhães. Bom dia, presidente, público aqui presente, colegas vereadores. Vamos escutar aí a resposta, né, do município, analisar em casa com calma, né, porque a gente só lendo uma vez, às vezes fica alguma dúvida. E caso restar alguma dúvida, na próxima semana a gente entra com o requerimento. Concorda, Fábio? Porque para a gente ler só uma vez assim, não tem como a gente analisar direito. Mas a gente leva para casa, analisa direitinho, e de hoje a 8, se não convencer, a gente entra com o requerimento. Não sei se os demais concordam. O vereador quer fazer a leitura da resposta ou do requerimento? E a gente analisa em casa com calma, né? O requerimento ou a resposta? Não, a resposta. A resposta do requerimento. Então, se não nos convencer, então é melhor de hoje a 8 a gente entra com o requerimento. Com a palavra o vereador José Jorge. Mais uma vez, bom dia. Veja só. Como já se encontra essa polêmica, como tem algumas respostas aí, eu acho que já que vai ler, se vai ler para a semana apresentar novamente esse requerimento, então bota logo em votação hoje. Quem quiser votar contra, quem quiser votar a favor, eu acho que deve ser assim. Se quer que bote, bota logo em votação. Quem votar contra, vota. Quem votar a favor, vota. Eu peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento. Requerimento 043/2019. Senhor presidente, requeremos à mesa ouvir do plenário e dispensar da formalidade regimentais, com fundamento nos artigos 74 do Regimento Interno, que seja formalizado um pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Torres Lopes Filho, a fim de que determine o fornecimento a esta Casa Legislativa e, em especial, a esta parlamentar, que no caso era estes parlamentares, em meio físico ou digital, com base no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações sob as penas do artigo 78 da mesma Lei Orgânica. Situação atual dos recolhimentos em favor do Fundo de Previdência, tanto em relação aos valores retidos dos servidores, como em relação aos valores devidos como contribuição patronal, e especialmente quanto aos aportes instituídos pela Lei Municipal 392/2015, de 22/6/2015, correspondente a 50% da folha de pagamento dos inativos e pensionistas, para constituir reserva necessária ao equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de previdência municipal. Em caso da existência de atrasos desses repasses, solicitam que sejam especificados e informados por espécies, período e total dos valores, bem como das providências que eventualmente estejam sendo adotadas. Finalmente, se estes estão em funcionamento e as atuais formações do Comitê de Investimento do RPPS e do Conselho Deliberativo do RPPS, conforme previsto na Lei 392/2015. Justificativa. Diante dos rumores que circulam em meio ao funcionalismo, dando conta de atrasos nos recolhimentos em favor do Fundo de Previdência, causando justas preocupações em relação ao futuro da categoria e das finanças da própria municipalidade. Considerando que o quadro de servidores municipais é composto de alto percentual de pessoas com adiantado tempo de serviço e, portanto, com crescente expectativa de aposentadoria.
considerando a opção adotada pelo Poder Executivo por servidores contratados temporariamente, contribuindo para o enfraquecimento do Fundo de Previdência e pondo em risco o futuro de centenas de famílias de servidores. Finalmente, por se tratar de direito dos trabalhadores, dos representantes legais e dos órgãos de controle, o pleno acesso aos dados solicitados pelas formas que regem o princípio da transparência e da administração pública. Espero pronta resposta do excelentíssimo senhor prefeito para conhecimento desta casa e dos servidores interessados. Sala das Sessões, Francisco de Sales Galindo Filho, vereador, Leonardo Lopes Magalhães, vereador, Odete Soares Pereira, vereadora, Simão Rafael de Vasconcelos, vereador, e na última sessão o vereador Neguinho tinha aberto para algum vereador que quisesse também fazer parte do requerimento. Fazendo a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Com a palavra o vereador Jorge. Olha, veja só, do jeito que eu entendi, eu vou votar contra. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, assim como foi solicitado informações do Fundo de Previdência, eu estou em mãos aqui com o relatório da gestão do regime próprio de Previdência Social, mostrando um relatório desde o início da gestão, no ano de 2017, que tinha um recurso aproximadamente de 660... Se quiser ler, pode ler toda, vereador. Se quiser ler toda a matéria, pode ler. Fica Ok. à vontade. O presente relatório da gestão sintetiza as ações desenvolvidas nos exercícios 2017 e 2018 e o primeiro trimestre de 2019, apresentando a estrutura financeira e as principais atividades e linhas de atuação do Fundo Previdenciário de Guaraci, o FUNPREV, demonstrando o compromisso da atual gestão. E em atendimento da Secretaria de Administração... O vereador está dando uma justificativa da fala dele. Ele pediu a fala. E eu deixei ele à vontade para fazer um esclarecimento do requerimento. Pode continuar, vereador. E em 31 de dezembro de 2016, o FUNPREV contava com um saldo financeiro de aproximadamente R$ 668.334,84. Em contrapartida, a reserva financeira do Fundo de Previdência, até 31 de dezembro de 2017, atingiu uma evolução significativa, uma vez que o saldo financeiro fechou em R$ 1.330.824,74. Receita. O exercício de 2017 apresentou um resultado nominal significativo no patrimônio do Fundo de Previdência, uma vez que foram arrecadados recursos na ordem de R$ 4.048.458,63. Contribuição patronal, R$ 1.433.000. Contribuição do servidor ativo, R$ 698.000. Contribuição previdenciária, R$ 1.492.000. Rendimento do fundo em operação em cota, R$ 93.000. Multa e juros, R$ 229. Contribuição parlamento, R$ 317.073. Aporte de R$ 1.504.595. Um total de R$ 4.048.458,63. Uma despesa estimada em R$ 3.368.000. E logo verifica-se que no exercício 2017 a receita foi maior que as despesas. Arrecadou a ordem de 4 milhões, enquanto os gastos totalizaram um aporte de R$ 3.368.449. R$ 3.368.449,25. Observa-se que em 2017 houve um aumento das concessões do benefício previdenciário. No entanto, esses acréscimos de receita em relação às despesas
foi devido ao aporte financeiro por parte do município na ordem de 50%, garantido pelo ente federativo. A folha de pagamento de dezembro de 2017 contabilizou um importe de R$ 252.022,59, distribuída entre 193 aposentados e pensionistas. Foram concedidos em 2017 os seguintes benefícios. 5 aposentadorias, 2 pensões vitalícias, totalizando 7 benefícios, todos devidamente homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Revisão de pensão, visando maior eficiência e evitar prejuízo ao erário, em atendimento ao artigo 40 da Constituição Federal. Após uma espreita análise aos processos de pensões por morte, constatou-se algumas irregularidades no reajuste dos proventos e erroneamente aplicavam-se a regra de paridade. Então, no exercício financeiro de 2018, houve uma receita na ordem de R$ 4.272.733,65. A contribuição patronal de R$ 1.590.720. Contribuição do servidor, R$ 740.258,97. Fundo de aplicação em cota, R$ 146.516,54. Contribuição parcelamento, R$ 270.406,44. Um aporte financeiro por parte do município de R$ 1.522.870. Melhor, R$ 1.522.870,78, totalizando R$ 4.227.733,65. As despesas realizadas foram na ordem de 3 milhões. Abaixo descrevemos por natureza as despesas realizadas no exercício de 2018, conforme o quadro demonstrativo abaixo. Aposentadorias e reforma, R$ 3.146.854,30. As pensões, R$ 263.738,94. Outros benefícios previdenciários, R$ 44.532,16. Material de consumo, serviço de consultoria, outros serviços de terceiros, equipamentos de material permanente, obrigações patronais e despesas com exercícios anteriores, totalizando R$ 3.586.937,78. Em dezembro de 2018, a folha de pagamento do Fundo de Previdência do município contava com 198 beneficiários, sendo 178 inativos e 20 pensionistas, totalizando essa folha em R$ 262.949,04. O gasto na folha de pagamento dos inativos, pensionistas e outros beneficiários, totalizando no exercício de 2018 a importância de R$ 3.455.125,49. O saldo financeiro em 31 de 12 de 2018 encerrou no importe de R$ 2.014.896,68. E o Fundo de Previdência arrecadou nesse exercício a importância de R$ 4.272.773,65. Utilizando R$ 3.568.973,78. Observa-se que no exercício de 2018 a receita foi maior que as despesas, graças ao repasse do aporte criado pela lei municipal. A evolução da folha de pagamento de inativos e pensionistas está em torno de aproximadamente 6% em relação ao exercício 2017.
a tendência é que nos próximos exercícios a despesa fique cada vez maior, podendo vir a superar a receita. Aqui tem uma lista com algumas concessões de aposentadoria no ano 2018, uma lista de pessoas que eu prefiro não citar o nome delas. E no primeiro trimestre de 2019, uma análise sucinta da gestão do FUNPREV no primeiro trimestre de 2019, fazendo um comparativo com dezembro de 2018 e com vistas à avaliação atuarial 2019. De janeiro a dezembro de 2018, o FUNPREV concedeu 10 aposentadorias, um acréscimo na folha de pagamento no importe de R$ 11.964. De janeiro a maio de 2019, o FUNPREV concedeu 10 aposentadorias, sendo 9 professores, e geraram um acréscimo em folha de R$ 27.760,94. Esse fenômeno traz para o FUNPREV duas implicações economicamente desfavoráveis. A primeira é que esses servidores, ao se aposentarem, deixam de contribuir para o sistema. E a segunda é que o fundo passa a desembolsar os recursos para o pagamento dos benefícios concedidos. Atualmente, o FUNPREV encontra-se com um quadro de 208 beneficiários, 119 pensionistas e 189 inativos. Desde o início da gestão, estamos procurando firmar uma maior participação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, realizando reuniões mensais, priorizando pela máxima transparência da gestão do FUNPREV, sempre buscando opiniões dos conselhos para melhorar esse serviço. Política de investimento em 2019. Atualmente, os recursos financeiros investidos no FUNPREV totalizam um importe ou um saldo de R$ 1.699.768,23, distribuído no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em obediência ao que determina a legislação federal, sendo analisada e aprovada pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Dezembro de 2018, 266 mil. Janeiro de 2019, 277 mil. Fevereiro de 2019, 298 mil. Março, 297 mil. Abril, 304 mil. Observação: em 2009 houve um aumento da folha de pagamento dos beneficiários de aproximadamente 12%. Folha de pagamento dos auxílios doença pagos diretamente pelo Fundo de Previdência. Janeiro, 6.693. Fevereiro, 11.719. Março, 12.752. Abril, 11.228. Compensação previdenciária. Renovamos o acordo de cooperação com a Comprev em 13 de junho de 2018. Protocolamos 5 processos, dos quais um já foi aprovado. Salientamos que nunca tinha sido realizada a compensação nesse fundo. Registramos também nossa dificuldade em fazer acerto de contas entre o FUNPREV e o RGPS, diante a ausência de documentos anexados ao processo de aposentadoria, tendo em vista que os servidores e gestores não possuem a cultura ou costume de juntar a CCT do do RGPS e INSS no ato do requerimento de aposentadoria. Plano de custeio. O município de Guaraci realiza transferência de contribuições ao servidor e patronal para o pagamento das atuais folhas de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, de acordo com o que estabelece a Lei número 392 de 2015. O plano de custeio permanece com as seguintes alíquotas: contribuição de servidores ativos, 11%, sobre a parcela da remuneração permanente. Já em relação ao plano de custeio do município e da Câmara de Vereadores, em janeiro de 2019, houve um acréscimo de 6%, sendo 12,3%
de custo normal, mais 17,7% de custo suplementar, totalizando 30% sobre a mesma base de contribuição de servidores ativos, além do aporte de 50% da folha de inativos e pensionistas. A Prefeitura, em dezembro de 2018, contribuição do servidor, R$ 61.687. A contribuição patronal, R$ 134.591. Em janeiro, R$ 56.211 da contribuição do servidor e a contribuição patronal, R$ 153.305. Em março, R$ 52.270, contribuição do servidor, contribuição patronal, R$ 142.556. Em abril, a contribuição do servidor, R$ 51.449,27. A contribuição patronal do município, R$ 140.316,20. Análise de avaliação atuarial, em 2019. As provisões da avaliação atuarial de 2019 apresentou atualmente 302 servidores ativos, apresentou que 302 servidores ativos encontram vinculados ao FUNPREV, para 204 inativos. A proporcionalidade de ativos e pensionistas é de 1,48 para um percentual desejado de 9,1. Em observância ao que se foi explanado e exposto pela consultoria, este GPPS sugestionou a possibilidade de uma alíquota diferenciada para os professores a fim de uma melhor reestruturação financeira. Outras atividades realizadas pelo Fundo de Previdência, que é o cumprimento de todas as diligências judiciais dentro do prazo. Todos os processos de aposentadoria deste trimestre encontram-se em análise pelo Tribunal de Contas dentro do prazo legal, emissão de contra-cheque de todos os beneficiários e emissão de declarações de renda para empréstimos consignados, disponibilidade para tirar qualquer dúvida dos seus beneficiários no site www.funprev.pe.gov.br, criado em 2019, permanecendo atualizado e tendo em vista ser uma poderosa ferramenta de transparência, além de promover a divulgação e conscientização dos servidores a respeito do Instituto, seus serviços e funções perante os segurados e a sociedade. Renata Kelly Bezerra, assessoria jurídica, Maiara Silva de Araújo, gerente do Fundo de Previdência. E esse é o relatório que já havia sido solicitado pela Secretaria de Administração e foi encaminhado por essas pessoas. Então, o vereador Fábio fez a sua justificativa do voto, e mesmo o requerimento sem ser aprovado, mas já está justificativo aos vereadores aqui. Mas o requerimento foi colocado em votação. Eu vou ouvir a fala do vereador Everaldo. Com a palavra o vereador Everaldo. Mais uma vez, bom dia. Eu queria saber só o resultado da votação, que até agora eu não sei o resultado da votação, como foi a votação, porque na hora de votar foi dita essa matéria, porque essa matéria, pelo que eu vi aqui, estava no expediente do dia como a última matéria, ela foi dita e não foi dado o resultado da votação, e eu quero saber o resultado da votação, qual foi o resultado da votação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, eu vou seguir a orientação do vereador Leonardo, para a gente não votar aqui e dar um atestado de burrice. Nós recebemos isso aqui hoje. É um relatório complicado. Ele vem de 2017 a 2019. E já vamos votar esse requerimento, que em pauta ele não está em votação, não. Em pauta ele está para leitura. Então eu vou seguir a orientação do vereador Leonardo e vamos deixar para a próxima semana para poder analisar melhor esse relatório. Senhor vereador, o requerimento foi aprovado por 5-2. Quando eu passei a votação do requerimento,
porque os dois vereadores se manifestou a justificativa dele, o vereador Jorge votou contra e o vereador Fábio pediu para justificar que já estava dando uma explicação a essa casa e a Vossa Excelência e os demais, quando eu passei a votação, ficaram calados. Não se manifestaram na recusa do requerimento e nem de aprovação. Então, considero o requerimento aprovado por 5-2. Senhor presidente, essa é uma observação. A Vossa Excelência ouviu a informação dos dois novos vereadores. Agora não foi botado em votação. Eles se manifestaram, agora em votação. Foi botado em votação e os senhores ficaram calados. Eu perguntei quem foi a favor permaneça como está e quem foi contra se manifeste. 2 vereadores se manifestaram, o vereador Jorge e o vereador Fábio. E os demais aceitaram a aprovação do requerimento. Então o requerimento foi aprovado e já está a justificativa do requerimento na mesa aí para os senhores observar se contempla ou não a resposta do Executivo. Presidente, por favor. Pois não, com a palavra o vereador Leonardo Lopes Magalhães. Realmente, eu sugeri, né, que a gente esperasse os 8 dias, mas como o requerimento foi botado em votação, é claro que eu sou a favor. E o presidente está na razão, porque realmente, na hora, só quem se manifestou foi Fábio e Jorge, né? Mas não há motivo de preocupação, rapaz. Foi dada a resposta e o requerimento é até bom. É um motivo que os vereadores estão se preocupando com o fundo prévio do município, né? Eu botei o requerimento em votação. Acho que não é nada demais ter sido aprovado. Não é isso? Eu não tenho nada analisar realmente a resposta. Eu só vou dar um lembretezinho aqui, senhor presidente. A forma que foi votado, aqui não está pedindo votação. E outra coisa, que se observe a pauta do expediente. Nós estamos com a pauta aqui do dia 14. Tem que se observar, é a segunda vez que acontece isso. Nós estamos com a pauta do dia 14 e hoje é dia 21. Então vamos observar essas pautas também. A pauta que eu estou com ela aqui, senhor vereador, é do dia 21/5. O requerimento, a justificativa que vinha da casa, era a última leitura. Mas o vereador Fábio foi fazer a sua justificativa e, para mim, ele contemplou o que ele justificava. E, para mim, também contemplou todos calados na hora da votação. Quando eu passei a votação, todos ficaram calados. 2 vereadores se manifestou. Depois da manifestação do vereador, cedi a palavra para alguma explicação, mas o requerimento tinha sido aprovado. Com a palavra o vereador Francisco de Sales Galindo Filho. O seu, só foi 2 que levantou. Da ordem do dia aqui, o seu está diferente da gente, a data. O da gente aqui está dia 14, se o senhor está do dia 21. Eu olhei aqui por cima, 21/5/2019. Desculpa a falha da digitação, que não corrigiu a parte de baixo, mas que... 21. Então vamos lá para dar sequência aqui na leitura a terceira leitura do dia, o requerimento 049, ambos da autoria do vereador Francisco de Sales Galindo Filho, passando para as mãos do primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Quero registrar aqui a presença de Edneide Alves, minha esposa, e do nosso amigo Rildo Rabelo, né? Fala, vereador Fábio. Requerimento número 049/2019. Requer à mesa ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito o veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, que seja cedido em forma de comodato o grupo escolar de Santa Teresa para a associação da referida comunidade, localizada no distrito de Japitacá deste município. Justificativa. Tendo em vista que o grupo encontra-se abandonado de forma que é um grande desperdício a não utilização do mesmo. Ele dispõe de um espaço que servirá de apoio para eventuais reuniões, eventos e demais necessidades realizadas pela associação e moradores da comunidade Santa Teresa. Sala das sessões, em 16 de maio de 2019, Francisco de Sales Galindo Filho, vereador. Fazendo a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. E quem for contra, se manifeste. Aprovado. A quarta leitura do requerimento 050, autoria do vereador Fábio Alves Torres. Passar para a mão do mesmo fazer a leitura do requerimento.
Requerimento número 050/2019. Venho por meio desta singela proposição requerer à mesa ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais que seja encaminhado veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Guaraci, José Torres Lopes Filho, com o objetivo de que o mesmo busque parcerias com o objetivo de trazer curso profissionalizante para cuidadores de idosos em nosso município. Justificativa. Atualmente existe mais de 16 milhões de idosos no Brasil e estima-se que em 2025 nosso país terá a sexta maior população de idosos do mundo. Serão mais de 27 milhões de pessoas acima de 60 anos. Para atender essa demanda crescente, surgiu a profissão de cuidador de idosos, tratando-se de matéria geral de um antigo acompanhante. Com o envelhecimento da população, a profissão de cuidador de idosos ganhou mais visibilidade e vem ganhando cada vez mais lugar no mercado de trabalho. Durante o curso de cuidador de idosos, a pessoa aprenderá as técnicas necessárias para trabalhar na área, além de preparo psicológico para lidar com as situações adversas e técnicas de primeiro socorro. É um curso útil para quem tem interesse em atuar profissionalmente como cuidador de idosos, como para amigos e familiares que gostariam de exercer e dar suporte necessário para idosos na família. Sala das Sessões, 17 de maio de 2019, Fábio Alves Torres, vereador autor. Fazendo a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Com a palavra o vereador Francisco de Sales. Um lembrete para que o senhor dê uma observada no regimento. Se quando o senhor for botar uma matéria sua para votação, eu acho que o senhor tem que se ausentar da cadeira e passar para o primeiro secretário. Mas o senhor dê uma olhada depois e veja, para a gente cumprir o que manda o regimento. Aí eu também não sei se eu estou certo, não. Estou só pedindo, só um lembrete. Muito obrigado. Eu vou observar, mas é projeto, sim, senhor vereador, mas requerimento passa por uma simplicidade. Então, o requerimento do vereador Fábio foi colocado em votação e foi aprovado. É a quinta leitura do requerimento 051, a autoria do vereador Manuel Olímpio Siqueira, passar para a mão do primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requerimentos 051/2019. Requiro à mesa ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao ilustríssimo senhor chefe de distribuição da Compesa, o Washington Jordão, que seja feito um ramal da rede de abastecimento para o sítio Mandacaru, nas proximidades do bairro da Coab deste município. Justificativo. Tendo em vista que já existe um abastecimento, mas o mesmo ainda não é regularizado pela Compesa. Seria de grande importância a devida regularização, sabendo que seriam beneficiados os moradores de baixa renda de aproximadamente 12 famílias da referida localidade. Sala das Sessões, 20 de maio de 2019, Manuel Olímpio de Siqueira, vereador. Fazendo a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Com a palavra o vereador Francisco Torres Martins. É só uma dúvidazinha. Qual o nome desse requerimento? 051. Aprovado. Agora, senhores vereadores, eu quero pedir licença aos senhores, porque nós temos aqui um projeto de lei, resolução, e os três vereadores que fazem parte da comissão precisam fazer uma avaliação do projeto. Então, eu gostaria que, se possível, Francisco de Sales, Francisco Torres, Everaldo e Jorge dessem uma analisada nesse projeto para que a gente bote em votação. Vocês têm até 30 minutos para dar uma analisada. Então, já retirou?
Então, desculpem aí o apelo aos vereadores que ela retirou para vocês fazerem uma avaliação, para poder a gente botar em votação. Vocês têm que fazer a leitura, né? Então, o projeto de resolução 04 de 2019, passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Projeto de resolução 004/2019. Ementa. Concede o título de cidadã iguaraciense à ilustríssima senhora Francisca Maria de Almeida e dá outras providências. O vereador que esta subscreve com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente, submete à apreciação do plenário a seguinte lei. Ilustríssimo senhor Manuel Olímpio de Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci. Bem, por meio desta proposição, requerer à mesa, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja encaminhado projeto de resolução objetivando a concessão de título de cidadão iguaraciense à senhora Francisca Maria de Almeida. O mesmo deve ser outorgado em momento oportuno nesta majestosa casa. Justificativa. Francisca Maria de Almeida nasceu em 23 de maio de 1943 na cidade de São Bento do Una. Casou-se aos 18 anos e teve 10 filhos, morrendo 2 ainda quando criança. Aos 36 anos ficou separada com 8 filhos menores em Garanhuns, ingressando na luta pela terra em 1982, onde houve um longo percurso de luta árdua. Chegou em Iguaraci em 31 de dezembro de 94 com 4 filhos. Foram acolhidos pelo assentamento Caldeirões, onde iniciaram plantios para a sobrevivência de todos. O INCRA entregou a emissão de posse em 4 de agosto de 1995 e todos os anos comemora a chegada da terra com a missa no assentamento. Referência para os projetos de assentamento no ponto de vista de organização coletiva. Iguaraci, em 14 de maio de 2019, Fábio Alves Torres, vereador, autor. Eu só queria justificar aos colegas vereadores que esse título não é um título novo, ele já foi sugerido em outra gestão, não sei se a época era Francisco de Sales ou era Odete, a presidente da casa. Esse título foi apresentado, foi aprovado, mas não se encontra na casa. Então, como está na proximidade de fazer essa entrega, estou colocando mais uma vez. Então, sendo feita a leitura do mesmo, coloca em votação. Em apreciação, quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Senhor presidente. Vai para a comissão julgar. De hoje a 8 pode trazer os pareceres, né? Hoje não vai dar mais tempo para fazer essa avaliação. Então, peço que Francisco... O prazo das comissões, nós temos 30 dias, né? Então, quem determina o prazo dentro dos 30 dias é o presidente e o relator. Nós temos 30 dias para esse parecer. Eu vou sentar com o presidente ali. Se der tempo, a gente bota na próxima votação, na próxima sessão. Senhor vereador, eu faço um apelo a Vossa Excelência, eu sei desse prazo, mas nós também temos um prazo já definido para a entrega desses títulos de cidadão, que seria dia 19 de junho. Se possível, a Vossa Excelência conversasse com os colegas vereadores que fazem parte da comissão para que desse esse parecer antes dessa data. Com a palavra o vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Como eu já tinha conversado, nós já tínhamos conversado, eu com o colega Chico Torres, que não ia dar parecer sem primeiro analisar o parecer, eu não vejo também a necessidade dessa urgência, porque eu tenho um título de cidadão aqui para seu Manuel que está com uma média aí de quase 90 dias que foi apresentado e foi pedido para botar em votação, nem em votação foi botado. E por que essa pressa agora para votar sem nem ver o que estava votando? A Arlete me pediu para assinar o parecer e eu disse ela que não ia votar. Esse era um dos motivos de eu não votar. Um que eu não analisei e o outro que está tendo esse impasse. Então, porque para uns tem uma necessidade tão grande de urgência e para outros tem um descaso tão grande. Então, eu vou acatar a decisão do colega Francisco Torres Martins. Muito obrigado. Senhor vereador, eu estou com 4 meses nessa frente da administração dessa casa e não tenho essa preocupação de atrasar documentos de ninguém, apesar de que nós temos aqui título de cidadão com mais de anos
E a gente, desde o início eu venho dizendo que estou trabalhando a possibilidade de fazer essas entregas dos títulos de cidadão e determinamos uma data para o dia 19 de junho. Faço um apelo aos senhores vereadores que fazem parte da comissão, mas se for o caso, aquelas que não foram apreciadas agora, a gente aprecia depois. Gostaria de fazer isso até o dia 19, porque seria uma data mais comemorativa pelo São João e também faria a entrega de todos os títulos que estão em atraso com a casa. Então é esse apelo, mas se não der para fazer essa avaliação até o dia 19, a gente depois faz essa... Mas o senhor tem razão de esperar os 30 dias, que é o prazo que o regimento da casa dá. E eu também estou aqui para esperar e cumprir o regimento da casa. Mas quero passar a palavra para o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, eu concordo que toda a comissão tem esse prazo para analisar os projetos. Agora, a gente também precisa ver que não tem projeto represado na casa, não tem nenhum projeto represado na casa, acho que hoje não deu entrada em nenhum projeto também. E esse caso aqui é um caso específico, porque não é um título novo. Esse título já foi concedido já 2 anos, 4 anos atrás, e é um problema que a casa terminou não entregando esse título. Por não ter entregue durante esse período, é que a gente percebeu que já tinha sido aprovado, mas não constava na casa. Então é uma coisa que precisa de uma certa agilidade, não porque sou eu que estou solicitando ou qualquer outro vereador que esteja, mas a questão de ter demorado a fazer essa entrega e tentar solucionar esse problema. Senhor presidente, eu queria falar. Com a palavra o vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Eu queria pedir ao colega vereador Fábio, eu queria pedir só uma coisa a você, Fábio. Eu queria pedir respeito, que isso está faltando, entendeu? Aqui você, em algum momento, não foi em sessão, você chamou o vereador Simão de mentiroso. E agora você, com suas palavras, volta a me chamar de mentiroso. Quando você diz que não tem represado meu pedido de título de cidadão e Guaraciense para seu Manuel dos Caldeirões está atrasado. O projeto de modificativo que modificava a data do dia do vaquete de Guaraci está represado na casa também. Inclusive, todos estão na justiça. Já entreguei na justiça, estou esperando a determinação da justiça. Então, eu queria pedir só isso a você, que, como eu lhe respeito, você me respeitasse também, porque isso é muito pesado quando chama a pessoa de mentiroso. Quando a gente diz uma coisa e você desaprova. Isso aqui vem acontecendo desde a sessão anterior, e eu queria pedir esse respeito a você, que eu acho que eu mereço esse respeito. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Vereador, eu não sei de onde você tirou isso, não. Sinceramente, eu não sei, foi que eu chamei você de mentiroso aqui. Eu apenas disse que esse requerimento aqui não é um requerimento novo, é um título de cidadão antigo nessa casa. E estou pedindo agilidade para que seja resolvido isso. Além disso, eu acho que eu não falei mais nada. Se você entendeu, eu não lhe peço nem desculpa, porque você entendeu dessa forma, que eu sei que eu não disse. Nem desculpa eu não lhe peço, porque eu tenho uma consciência tranquila que eu não lhe chamei de mentiroso aqui, não. Com a palavra o vereador Fábio, quando o senhor diz que não, eu digo aqui que tem uns projetos meio aqui represados, que está atrasado, que não foi botado nem em votação. Em seguida você disse que na casa não tem, você está dizendo o que comigo? Eu acho, meu entender é esse. Se alguém entende de outra forma, é meu entender. Esse título de seu Manuel Jerônimo, essa título de seu Manuel Jerônimo foi passado na sessão anterior. Hoje está com 8 dias que foi passado. Então, se você disse com outra intenção, está desculpado. Agora que, para mim, você me chamou de mentiroso. Como outro dia você chamou o vereador Simão. Então, é isso que eu estou pedindo. Com o meu de respeito. Nunca faltei com respeito a você aqui, eu peço o meu respeito também. Eu tenho certeza que eu sou digno de respeito. Que eu não estou faltando com respeito com ninguém aqui, por que eu não vou ser respeitado? Quando eu digo que apresentei uma matéria, e em seguida o cara está atrasado, já está até na justiça. Eu esperei 60 dias para poder falar com o promotor. Não consegui, falei com outro promotor. Para tentar resolver a situação, está para lá, estou esperando uma resposta, com certeza eu estou dizendo que está atrasado. É um direito meu dizer que está atrasado e eu tenho a plena certeza que está atrasado. Agora, se você entende que não está atrasado, é isso que eu não sei como você entende também. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Vereador, eu estou falando do meu projeto que eu estou apresentando aqui, do meu. Eu não estou falando do seu.
O meu aqui não está atrasado. Eu não falei nem nada nem palavra de atraso. Se você for ver aí, estou dizendo que esse aqui está atrasado porque já tem 3 ou 4 anos. Esse aqui. Agora o outro eu não estou falando nada em relação a ele, não. Quero passar para a mão do primeiro secretário fazer a leitura do convite de uma audiência pública da saúde. Convite. Audiência pública saúde. O governo do município de Guaraci, juntamente com a Secretaria de Saúde, convida toda a população para participarem da audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Programe-se em 27 de maio na Câmara Municipal de Vereadores, às 14 horas. Realização: Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, João Denis Cavalcante, Secretária Municipal de Saúde. Dando conhecimento aos colegas vereadores e ao público que tem essa audiência pública, no dia 27, todos estão convidados. Dia 3/6, também vai ter aqui uma audiência pública com mobilização das associações e do sindicato. Já foi dado esse aviso, mas quero reforçar novamente, com todas as associações do nosso município, para que possam vir debater a questão da Previdência. Então, esse assunto do dia 3/6 é uma audiência pública com os sindicatos e as associações e o público presente que queira discutir o problema da Previdência. E no dia 19 de junho, também quero ficar relembrando todas as nossas reuniões, com questão da entrega dos títulos de cidadão, que vai ser entregue no dia 19 de junho de 2019, vai começar a partir das 6 horas da tarde, aqui no prédio da Câmara. De junho, dia 19 de junho, todos os títulos de cidadão, se Deus quiser, vamos fazer essa entrega. Então, quero passar para os vereadores agora fazer os seus requerimentos orais. Quem quiser fazer o seu requerimento, se inscreva da direita para a esquerda. O requerimento do vereador Everaldo, e o requerimento do vereador Chico Torres e o requerimento de Francisco de Sales. Com a palavra, o vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Requerimento, vereador, com a justificativa, porque a gente aprova logo o seu requerimento. Na verdade, senhor presidente, o meu não é um requerimento, porque o meu é um título de cidadão, um pedido de um título de cidadão em Guaraciense, mas entra na hora do requerimento, né? Não é isso? É um título de cidadão, o pedido para que seja feito. O título de cidadão, ele tem que ser feito projeto. É um projeto de resolução. Projeto de resolução. Sim, mas o senhor pode deixar a reserva do seu requerimento, que é um projeto de resolução, não é um requerimento. Mas o senhor pode deixar na sua reserva. Eu vou deixar já os dados aqui de Adailton Antônio Pereira, que é o carteiro, para que a casa faça o projeto de resolução e, em seguida, na sessão próxima, se possível, seja passado em votação. Muito obrigado. Tá ok. Com a palavra o vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, eu quero deixar reservado aí que é a doação em termos de comodata do grupo lá da Faina Socorro para aquela associação, que é um grupo que está lá no abandono e pelo menos vai ter quem cuide daquele grupo escolar. Era só isso. Mas já é um requerimento, vereador, a gente já pode botar em aprovação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste no pedido do grupo escolar lá do Sítio Socorro, Fazenda Socorro, né? Então, aprovado. Com a palavra o vereador Francisco de Sales Galindo Filho. Eu quero fazer um requerimento para o executivo fazer a cobertura da parede da barragem das 3 porteiras no Socorro. É uma barragem que tem uma utilidade muito grande naquele assentamento e ela está com uma baixa na parede, com muito perigo de desabar. Então, é esse o meu requerimento. Fazendo o pedido do vereador, coloque em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Aprovado.
Último é o expediente, né? É o pedido do vereador Everaldo. Isso aqui vai para a minha fazer o projeto de resolução. Então, fechando aqui os requerimentos, vamos agora para o grande expediente do dia. Quem quiser fazer uso da fala, da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Com o vereador Leonardo, Simão, 2 vereadores inscritos para fazer uso da palavra. E com a palavra o vereador Leonardo Lopes Magalhães. Mais uma vez, presidente, bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Quero agradecer pela aprovação do requerimento e, ao mesmo tempo, fiquei um pouco surpreso por Fábio e Jorge não ter votado a favor do requerimento, mesmo com a justificativa, né? O requerimento foi passado para votação. E lembrar que na época do ex-prefeito, tanto Fábio como o próprio prefeito quanto vereador fizeram muito desse requerimento, pedindo informação do município, e nunca votei contra, independente de situação ou posição, mas respeito à opinião dele, né? E foi um requerimento de muita importância, né? Porque mexe com os futuros aposentados, né? Que trabalham no município. E me estranhou muito ele não ter sido a favor do requerimento, mesmo com a justificativa. Mas cada um tem o direito de pensar, né? E respeito a opinião de cada um. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Simão Rafael de Vasconcelos. Bom dia a todos aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Eu queria saber do primeiro secretário se foi ele que elaborou a ata ou se foi a Arlete. Ele perguntou quem elaborou a ata. Se foi Vossa Excelência ou foi a Arlete? Foi a Arlete, mas, senhor vereador, ela foi aprovada com ressalva. Alguma alteração, o senhor pode procurar ela, que ela está pronta a corrigir. Quando Vossa Excelência for mandar o ofício para o gestor, eu espero que mande da maneira que eu falei aqui, não com distorção, porque eu estou pronto aqui para responder o que eu digo aqui, digo na delegacia, digo no tribunal de conta, digo no fórum, em qualquer canto. Estou pronto para isso. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso? O vereador Everaldo Pereira de Queiroz, com a palavra. Mais uma vez, bom dia. Eu queria aqui deixar ciente os colegas vereadores e também a população que escuta agora a transmissão da sessão da Câmara, que hoje está com 15 dias que eu saí daqui, fui lá para a engenharia do município, pedi aos engenheiros do município que fosse fiscalizar o prédio da UBS e que me desse um laudo. Eu acho que eu não pedi nada demais, acho que é um direito meu e de todos os 9 vereadores, e a engenharia me repassou que não tinha sido autorizado para repassar esse laudo. Eu acho que nós temos autonomia de pedir e eles têm uma obrigação, que são funcionários do município, né? Eu acho que não são funcionários de particular, nem de A, nem de B, são funcionários do município. Então, estou sem esse laudo. Tá essa polêmica que está aí na rua hoje. O prédio foi interditado, o prédio já está interditado, e ficou a polêmica. Na semana passada, acho que sábado, se eu não me engano, domingo, eu vi uma postagem do ex-prefeito de Souza, quando diz que o engenheiro, em momento nenhum, foi notificado, foi procurado, e nem a empresa. Então, eu queria aqui pedir ao secretário Marquinhos, se caso o senhor presidente convocasse o secretário Marquinhos aqui, para que ele me desse o nome dessa empresa que foi responsável por aquela obra da UBS, porque lá tem uma média de 500 mil reais, quase R$1 milhão investido, e não é justo ser investido de uma forma errada. Não vou aqui culpar o gestor anterior, porque não foi ele que construiu. Eu sei que a responsabilidade é dele, que ele construiu. Mas a responsabilidade maior chama-se da empreiteira e do engenheiro, né?
Então, esse engenheiro disse que não estava autorizado para me dar esse laudo, para que a gente pudesse ficar cobertado. E a empresa que ela seja notificada, para que ela faça a reforma do prédio, para que ele tenha condições de funcionar. Porque não é justo, já tem um prédio em Irajaí hoje interditado, outro aqui, e empresa nenhuma foi notificada com isso. Empresa nenhuma respondeu por as suas obrigações. Eu não sei o nome da empresa, eu acho, se eu não me engano, é a empresa de Massal. Então, eu queria até saber do senhor presidente, dos colegas vereadores, se é possível nós encabeçar uma notificação para essa empresa. Depois que o Marquinhos der um esclarecimento qual é o nome dessa empresa, porque eu acho que cabe a nós, vamos se juntar ao jurito da Câmara, para que a gente notifique a empresa, né? Para que ela venha e veja a falha dela e corrija a falha. Então, se caso a Câmara não tiver essa autonomia, então cabe ao Executivo fazer essa notificação. Só não pode ficar do jeito que está lá, porque segundo na matéria que o Francisco Tessol botou, a empresa ela é responsável 5 anos. E do meu conhecimento ainda não tem 5 anos que essa obra foi feita. Então cabe a empresa ser notificada, ser chamada, ser comunicada e notificada. Também estive conversando com uma menina de Irajaí ontem, a qual citou de novo o assunto dos cachorros, e o que ela me relatou, a menina, se for o caso, depois eu cito o nome dela, não vou citar agora, mas se tiver a necessidade eu cito o nome da menina. Ela me relatou que o que acontece em Irajaí é o seguinte: a carrocinha passa, não tem um cachorro na rua. Na hora que a carrocinha passar, alguns moradores vão e soltam. Então eu acho que meu requerimento, apesar de alguém ter contestado contra meu requerimento, mas é louvável, porque quando tem uma pessoa lá, vai ver 24 horas o que está acontecendo, né? Soltou, prende. Então, ela reclamando muito da questão do carrapato na rua, de tudo. Então, eu acho que deveria ter essa pessoa em Irajaí para ficar responsável como a gente tem em Jabitacá. E que fosse preso esses animais, toda vez que fosse pego esses animais soltos na rua, fosse preso. E tendo uma pessoa lá, eu acho que tem mais facilidade de prender. E outra coisa foi, eu fui comunicado, uma denúncia que me fizeram, eu vou averiguar se essa denúncia é verídica, o qual fui comunicado que tem um carro agregado no município, e final de semana esse carro está fazendo viagem de algum particular, inclusive do dono do carro, para o dono do carro, para alguém do dono do carro. Então eu vou ver, porque quando o carro está agregado, a responsabilidade total é do município. Se pega um carro, ninguém sabe quanto tem de combustível desse carro e por que ele fazer uma viagem particular. Se ele está agregado para o município, ele tem que trabalhar para o município e não particular. Não está agregado para um momento é do município e outro momento é de particular. Então, vou averiguar se realmente é verdade. Se for verdade, eu vou botar a denúncia para frente e isso não vai continuar acontecendo. Eu queria ceder aqui uma parte da minha fala para o vereador Neguinho. Obrigado, Everaldo. A respeito dos animais, Everaldo, realmente é muito estranho mesmo, porque na hora que a carrocinha está indo para lá, não acha cachorro. E quando sai, é como se estivesse sendo avisado. É muito revoltante. E voltando o assunto do PSF, vocês são testemunho do que ocorreu do PSF de Irajaí. Eu trouxe aqui um laudo, vereador, como você mesmo viu, li aqui alguns trechos. Os dois engenheiros fizeram visita no PSF de Irajaí e em nenhum momento pediram para interditar o prédio para demolição, apenas para fazer uma reforma. Está o documento em casa, se for preciso, trago para essa casa outra vez. Foi lido aqui, como vocês escutaram. Não havia necessidade do prefeito estar fazendo outro PSF em Irajaí, já tendo um pronto, que eu até, na época que nós entramos com o pedido daqueles terrenos, daqueles prédios, o plano da gente era fazer uma área de lazer para os jovens, ali naquele armazém, e achei muito injusto investir numa coisa que já tem. E foi provado nessa casa que em nenhum momento o prédio foi desocupado. Na assinatura do engenheiro, eles pedem para interditar o prédio para fazer a reforma. Por isso, parabenizo o vereador Tenente, e a gente se preocupar também em saber se realmente esse prédio aqui está interditado para demolição, né? Porque é uma injustiça. É bom saber também da empresa, do engenheiro responsável por a obra, que tem 5 anos de garantia
e está no prazo ainda da garantia, porque às vezes pode estarem usando isso para poder queimar o ex-prefeito. Mas é injusto e, na realidade, o responsável por a obra, tanto é a empresa como o engenheiro. Não acho motivo de estar culpando o ex-prefeito. Mas em Irajaí mesmo, eu tenho como provar que não havia necessidade de fechar aquele posto. Fechar sim, para fazer a reforma. Mas fazer o quê, né? Até pedi visita, que os vereadores fossem lá para visitar lá o prédio na época. Ninguém foi. Infelizmente, está lá o prédio, só criando maribondo e morcego. É muito injusto. É dinheiro jogado fora. Porque Irajaí merecia mesmo e merece uma área de lazer para os jovens. Que aquele armazém ali da rede ferroviária era o canto ideal, Francisco. Era o meu sonho, era ver aquele armazém, um clube para os jovens, tipo um CEMUP ali para fazer um aniversário, um batizado que Irajaí infelizmente não tem. É muito injusto, mas tudo bem. Muito obrigado, Everaldo, por a palavra. Vereador Neguinho, eu acredito que o gestor atual ele não tem intenção nenhuma de demolir. Ele, em momento nenhum, até o de Irajaí, que já está, essa discussão vem de longe, conversa com ele, com o Fábio, se eu não me engano, na época, estava com o Fábio e com ele, e ele, em momento nenhum, falou na questão de demolição. Agora, a minha preocupação aqui é ver o tempo, ver a questão do tempo que faz, porque ele, como a empresa é responsável, aqui eu não estou dizendo que o ex-prefeito está certo ou está errado, nem que o prefeito atual está errado. Eu tenho certeza que ele está certo quando interditou, porque ele está prevendo a vida de quem estava debaixo dele. A situação do prédio não é boa, eu tenho as fotos aqui, eu acompanhei lá, a situação não é boa, a situação do prédio, e meu pedido aqui é que a firma seja notificada, porque eu, como particular, não tenho firma. Algumas casas que vendem por a caixa, a responsabilidade é a mesma, 5 anos. 5 anos, tudo que acontecer, até um retoque numa parede, nós somos chamados lá para que a gente arque com aquela despesa. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A casa de Sônia, vendi a casa da Sônia num terreno mole, deu um problema na casa de Sônia. Eu gastei 19 mil reais, 3 anos depois que eu tinha vendido a casa. 19 mil reais eu gastei com a reforma da casa de Sônia, porque deu um problema. Então, cabe ao empresário, ao dono da firma, que ele arque com a despesa, porque o dinheiro é público, é do município, é da população. Então, minha cobrança não é aqui queimando ninguém, nem botando a mão por cima de ninguém. Minha cobrança é em cima do engenheiro e em cima do empreiteiro da firma responsável. Essa é a minha cobrança e tem que ser feita. Se a casa não puder fazer, o executivo pode. Eu tenho certeza que o executivo pode. O legislativo eu não tenho certeza, mas eu preciso falar com o doutor Toscano, que é o jurídico daqui da casa. Se couber a casa, nós vamos fazer uma notificação contra essa empresa. E se não couber a casa, cabe fiscalizar e cabe ao prefeito fazer a notificação. Isso aí a gente tem que exigir dele que faça. Não estou citando aqui nome de ex-prefeito, nem o nome, quem são os mais responsáveis da época, chama-se o engenheiro e o empreiteiro. Então, eu, como sem empresa particular, vendo uma casa, e eu fico responsável quando é com 3 anos depois eu ainda gasto 19 mil reais nela, e porque aqui ele vai fazer uma obra daquele tamanho, levar o dinheiro, a sobra do dinheiro, e não vai ter responsabilidade por o que fez. Então, cabe a nós, é por isso que eu sempre cobro. Vamos fiscalizar as obras. Quando sempre tem uma obra, eu estou procurando fiscalizar, para que isso não aconteça. Era só isso por hoje. Mais uma parte da fala do colega vereador. Minha revolta realmente foi essa, porque mesmo que não vá demolir o prédio de Irajaí, o PSF, mas aquele prédio ali vai servir para quê? Porque a estrutura lá é do posto médico, né? PSF. Quer dizer, esse dinheiro que ele está investindo lá no armazém, dava para deixar o prédio novo, né? Gastava até menos. Então vai ficar o prédio ali, mesmo que não vá demolir o prédio, mas vai servir para quê aquele prédio ali? Só para criar maribondo, morcego, não vai servir para outra coisa. E o espaço lá do armazém, minha revolta é essa, é ideal para um clube, para uma área de lazer para o jovem, que Irajaí infelizmente não tem. Mesmo que vá demolir ou não, mas o prédio está lá. Se você for lá agora, presidente, o vereador, dá dó, um prédio tão bonito, cheio de mato, abandonado, dá até assim fica até feio para o distrito, ali pertinho ali do campo. Eu fico até com vergonha, um prédio tão bonito, abandonado, sem necessidade. Que os engenheiros assinaram aqui, vocês viram o laudo, motivo algum,
eles estão condenando o prédio. E o que me estranha é isso, vereador, é não ter investido no canto certo, né? Mesmo que vá demolir ou não, mas é revoltante. E até chamei vocês, convidei umas 3 ou 4 vezes para ir lá fazer a visita, infelizmente ninguém foi, mas ainda hoje não me conformo em ver aquele armazém sendo um posto médico e já existindo um, com chance de recuperação. É revoltante. Obrigado, vereador. Eu acredito, Neguinho, que o gestor tendo verba, tendo dinheiro suficiente, ele com certeza ele vai botar para funcionar alguma coisa lá. Tem que ver a questão como está esse lado, como é a capacidade de lá. Eu tive lá, vi a situação, você disse que ninguém foi, mas eu fui, você sabe que eu fui para o enterro, não lembro de quem, de um conhecido, e tive lá no prédio, fiscalizei. Só que quem sou eu para bater de frente com a decisão do engenheiro? O engenheiro tem estudo, eu não tenho para isso, entendeu? Então, não vou dizer aqui hoje que ele tem condição de funcionar. Mas, chega num senso que tem a condição de funcionar, eu tenho certeza, porque até agora não demoliu, eu tenho certeza que ele não tem intenção nenhuma de demolir. E eu acredito que, com certeza, ele deve botar para funcionar alguma coisa. Inclusive, seria bom até nós, vereador, botar um requerimento pedindo para que fizesse a reforma do prédio. E, como o de lá, com certeza, já está fora do prazo da empresa, da responsabilidade da empresa, um de nós botasse um requerimento aqui pedindo para que funcionasse alguma coisa lá e fosse feita a reforma, para funcionar algum prédio público, para servir em alguma coisa para Irajaí. Eu tenho certeza que ele não tem intenção de demolir. Era só isso por hoje. Muito obrigado. Vereador, mas a decisão dos engenheiros foram dadas, eles estiveram lá. Eu não li aqui o laudo. Lembra que eu li? Eu li o laudo aqui, os engenheiros foram lá, fizeram a visita e ficou bem claro. Os engenheiros pedem para interditar o prédio, procurar uma empresa especializada e fazer a reforma. Por isso que eu não me conformo. Agora, se os engenheiros tivessem ido lá, tivessem dito, não, o prédio está condenado para demolição, aí sim, com certeza, eu estava tirando o chapéu para o prefeito. Mas ficou bem claro aqui, como em documento, que os engenheiros, duas assinaturas, para interditar o prédio, para que faça a reforma. Obrigado, Everaldo. Em momento nenhum eu tenho conhecimento da situação de demolição. Eu tenho conhecimento da interdição para que seja desocupado o prédio, como aconteceu aqui agora. Acontecendo o risco, está correndo risco, um monte de funcionário dentro, um monte de usuário correndo risco. Um prédio daquele desmorona uma hora ao prejuízo. Então, foi o conhecimento que eu tenho, Neguinho. Eu não tenho conhecimento de demolição hora nenhuma, como eu citei na outra fala minha. Tenho conhecimento de demolição hora nenhuma, tive conversa com o prefeito, perguntei quais eram as intenções dele, se era demolido ou não. Em momento nenhum eu falei em demolição do prédio. Aí você, acho que criou essa conversa que ele ia demolir, não sei, mas eu não tenho esse conhecimento, entendeu? Então é por isso que eu defendo, estou defendendo. Quando está certo, estou defendendo. Era só isso, muito obrigado. Senhores vereadores, eu quero pedir mais 30 minutos para dar seguimento à nossa reunião. Então, quero colocar em votação esses 30 minutos, se nós não usar os 30, mas a gente está dentro da legalidade. Então, faça a apelação do voto da direita para a esquerda. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Então, mais 30 minutos da nossa sessão. Então, com a palavra, o vereador Francisco Torres. Senhor presidente, como o vereador Everaldo e Leonardo são defensores dessas duas obras, convoca o secretário de obras, que é a pessoa ideal. Se eles têm um laudo para interditar nessa gestão atual, o secretário traga esse laudo, interditando o de Irajaí, para a gente acabar, né? Eu acho que a pessoa ideal para dar um esclarecimento melhor é o secretário de obra. Vamos convocar ele aqui, dizer o porquê está convocando a ele, que ele vai se preparar para trazer a documentação, não é isso? E a outra coisa, eu queria parabenizar o executivo, depois de tantos pedidos do pessoal da situação aí, o município vai abrir concurso público. Já estamos formando aí uma comissão, eu acho que esse ano ainda o município de Guaraci haverá concurso público. É uma boa notícia e que vai agradar a muita gente. Segundo, eu quero ser solidário ao vereador Leonardo, o problema dos animais, a Chico de Sá, que falou o problema de Jatacá semana passada. Eu não sou de esconder nome. Quando eu disser uma coisa aqui, eu vou dizer de quem eu estou falando, que é de Castelinho. Lá tem um carro para apreensão de animais, tem para aqui. E ele está se omitindo ultimamente. Já mostrei pessoalmente ao prefeito no enterro que teve lá em Jatacá. Eu contei 6 cachorros em uma calçada. Então, como a coisa vinha andando bem, não vamos dar por esquecido.
vamos cobrar de Castelinho, que é o responsável pelaquela questão dos animais lá, e vamos cobrar do prefeito, que ele determine, não deixe Castelinho fazer o que quer lá no distrito, não. Muito obrigado, era só isso. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo Belo, e fazer da palavra. E com a palavra, Francisco de Sales, Galindo Filho. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Eu queria reforçar aqui as palavras do vereador Francisco Torres, né? Porque realmente tem muito cachorro solto lá e muito bicho solto no distrito. Era bom que não deixasse o povo tomar gosto em soltar bicho na rua, né? Já que a gente já tem a lei municipal aí e foi muito bem aceita pela população. Eu acho que a gente tem que tomar as providências de vida e botar o funcionário Castelinho para fazer a coisa correta. Quero parabenizar o vereador Everaldo pela preocupação, não em defender A ou B, nem dizer que está certo A ou B, mas sim o dinheiro público que foi investido, e quem tem que tomar a rédea é o gestor atual, porque essa firma veio aqui, ganhou o dinheiro, então acho que ela tem que ser notificada e cobrar do engenheiro também responsável, ou que traga outro engenheiro e veja aí, fazer um laudo, ver o que é que se tem, quais são as providências cabíveis para se tomar, porque na verdade é o dinheiro público que está em jogo. Então, aqui não quero botar culpa em gestor, porque a gente, quando se candidata a um cargo, você não tem que ter curso de engenheiro, e quem tem o curso e a firma que pegou o serviço é que tem que se responsabilizar por o que fizeram. A gente sabe que o gestor tem que fiscalizar, mas muitas vezes no Brasil, por mais que se fiscalize, mas os camaradas faz coisa errada. E então quem fez, que cumpra, que pague por o que fez. Então veja seu erro. Presidente. Muito obrigado. Vou ceder uma parte aqui, senhor presidente, Francisco, ao vereador. E é bom Leonardo. lembrar que está no prazo, né? O daqui, o PSF aqui está no prazo. Então está na hora do prefeito chamar essa empresa, um engenheiro, como o próprio vereador Everaldo falou, para que tome as providências. A vantagem é essa, que está no prazo. Então, está na hora do prefeito, em vez de estar fazendo crítica, chamar essas pessoas, a empresa e o engenheiro, e tomar as providências. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, presidente. Então, com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de esclarecer a respeito de um questionamento feito pelo vereador Simão na sessão passada, e eu fiquei devendo essa resposta a ele em relação à questão dos possíveis descontos que ele mencionou na sessão passada, que estavam sendo feitos nos contra-cheques dos servidores municipais. E eu fui procurar informação. Na realidade, Simão, do ano de 2007 ao ano de 2017, não estava sendo descontado dos servidores o valor referente a um dia de trabalho do servidor. Isso era descontado, e esse recurso iria para o sindicato, o colegiado dos sindicatos. Então, por exemplo, eu sou técnico agrícola, aí tem uma federação dos sindicatos dos técnicos agrícolas. Então, esse valor seria descontado
referente a um dia de trabalho do servidor. Isso não vinha sendo feito aqui em Guaraci. Também não tinha uma lei que especificasse a respeito, que tratasse a respeito desse assunto. Já tem uma lei hoje no país a respeito disso, proibindo esse desconto. Só que a Federação dos Sindicatos entrou com ação contra vários municípios, entrou também contra Iguaraci e ganhou na justiça, e o município hoje está cumprindo uma medida judicial para que seja descontado esse valor. Não é que o município esteja querendo, não, é que o município está sendo obrigado a fazer isso. E, inicialmente, esses descontos referentes a esses 10 anos era para ser descontado mensalmente. Então, seria 10 meses seguidos para que os servidores recebessem esse desconto em folha. O município recorreu dessa ação e está tentando ver a possibilidade de que, já que tem que pagar, que pague, mas que pague pelo menos mês sim e mês não, para facilitar a questão do desconto de cada servidor. Mas isso que está acontecendo em relação a essa questão de uma medida judicial, e o município tem que cumprir. A gente sabe que quando acontece isso, não tem o que falar, não tem o que reclamar, infelizmente tem que pagar. E o município está recorrendo, mas aí tem essa questão de ganhar ou não, né? Em relação à questão do meu voto, quanto ao requerimento, o vereador disse que nunca tinha votado contra um pedido de informação meu. Na realidade, nunca tinha votado. Agora também eu nunca recebi nenhuma informação dos pedidos, do requerimento que foram apresentados nessa casa. Nunca. O único que eu recebi uma vez foi uma falta de respeito tão grande que acho que eu tinha que ler com uma lupa, que não dava para ler. Então, como a sessão passada eu pedi que fosse retirado e já trouxe a informação e está na mão de cada vereador, então não vejo necessidade mais de ser reapresentado. Como o vereador tinha me pedido para deixar para a próxima semana, eu até concordei também, mas como foi aprovado e a informação, não só eu, mas também todos os vereadores estão com ela em mãos, e principalmente agora, depois dessa questão do concurso público, porque o grande problema do Fundo de Previdência está assim, é porque a gestão que passou, em seus 3 mandatos, não fez concurso público. Se tivesse feito, não estava assim. Então, que bom que essa gestão agora vai fazer esse concurso público e com certeza vai ajudar nisso. Em relação à questão do prédio do PSF de Irajaí, o PSF daqui da sede, a gente escuta de vez em quando essa conversa que o engenheiro diz que não era para fechar o prédio. No meu entendimento, a palavra interditar diz que é para fechar. No meu entendimento. Porque eu já pedi até aqui, porque o vereador questionava que não, que pode morar, que pode continuar com suas atividades. Eu digo assim num documento aqui dizendo que pode, porque no meu entendimento o engenheiro estudou para isso, e a obrigação, a responsabilidade dele é dele. Então, se ele diz que tem que interditar por um determinado momento para que haja recuperação, e a recuperação de lá é muito difícil, então, como o município não tem recurso para fazer isso agora, tem que ficar fechado, até o momento que tiver dinheiro para fazer de novo, fazer o que tiver que ser feito de acordo com o parecer dos próprios engenheiros. Quanto à questão do PSF daqui de Guaraci, eu acho que novato aqui nessa casa só tem tenente, e Chico não estava nesse mandato. Mas quando o ex-gestor resolveu fazer esse PSF ali no local que ele foi construído, praticamente todos os vereadores, inclusive os que eram aliados a ele, praticamente todos os vereadores foram contra o fato dele construir um PSF dentro de um riacho. Todo mundo que mora aqui em Guaraci, ou que já passou alguma vez, que viu uma chuva, sabia que aquele lugar ali não era apropriado para fazer aquilo. Então ele, com a sua teimosia que sempre teve,
que inclusive a gente apresentou naquela hora, apresentou algumas opções para que ele construísse, a exemplo aqui desse prédio aqui por trás de Zé Carlos dos Correios, que o município comprasse aquele prédio, aquele espaço. Apresentou também lá outro próximo ali de Dona Antonina de Bebé ali, que é um terreno que é do município. Infelizmente ele disse que não fazia, não ia atender esse nosso pedido. Não precisava também naquela ocasião, não era um projeto que os vereadores tinham que votar, é um recurso que ele conseguiu através de emenda ou alguma coisa desse tipo. Tinha um recurso e queria construir, teimou e disse que ia ser ali mesmo. Agora, todos os vereadores que estavam naquela época se recordam que nós, enquanto Câmara de Vereadores, debatemos isso aqui muitas vezes, pedindo para que ele não fizesse ali. Mas quis fazer e o resultado está aí. A responsabilidade não é só do engenheiro também não. Porque mais do que o engenheiro, quem conhece o seu lugar é quem mora nele. Então aqui em Guaraci, todo mundo já conhece aquele Riacho dos Macacos. Graças a Deus, que bom que antes mesmo do prédio cair, mostrou logo a rachadura para dar tempo de tirar o povo de dentro. Porque a tendência ali é que a situação se complique cada vez mais. Então é isso, senhor presidente. Eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade, a gente tem que ver o que aconteceu antes. Acho que se a gente for procurar nas atas aqui nessa casa, a gente vai ver aí a quantidade de reclamação por parte dos vereadores. E digo mais, não era vereador só de oposição não, vereador de situação também aqui, que não concordava que fosse realizado naquele local. Muito obrigado, senhor presidente. Leonardo. Presidente, palavra. O vereador aí citou que quando o engenheiro interditou o prédio de Irajaí, talvez o prefeito não tinha dinheiro de fazer a reforma. Mas o dinheiro que está sendo investido lá no armazém, dava para fazer 10 reformas do PSF de Irajaí. O dinheiro realmente existe. Entendeu? E sobre o local, Fábio, lá realmente ocorreu isso aí, que uns eram de acordo, outros não. Mas eu acho que quem tem de analisar se dava certo naquele local ou não, é os engenheiros. Né? Que o que eu sei, a formatura do ex-prefeito de Sola é de advogado, não é engenheiro. Agora, se eu tenho certeza, se o engenheiro tivesse dito aqui não dá certo, jamais esse prédio seria construído naquele local. A gente tem que ver esse lado também, né? Eu acho que toda a responsabilidade de uma obra começa para o engenheiro. Obrigado, presidente. Eu quero aqui agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do meu requerimento, pedindo uma melhoria no abastecimento de água lá para o sítio Mandacaru, que é vizinha à Coab. É um abastecimento que hoje existe, que foram feitos de forma irregular e a Compesa hoje está com dificuldade de fazer o atendimento. Então o pessoal está sendo prejudicado. Faço um apelo ao doutor Washington que faça esse atendimento o mais rápido possível, porque são 12 famílias que têm água, tinha água e hoje não tem mais, e era uma água encanada da Compesa. Antes podia, hoje não pode mais. Então eu gostaria que ele fizesse esse atendimento o mais rápido possível e agradeço aos colegas que aprovaram esse requerimento. Então o vereador Simão aqui disse que queria ver o ofício que eu tinha enviado à casa. Vou passar para o primeiro secretário fazer a leitura, Simão. Alguns vereadores que discordaram do requerimento, por favor, se manifeste e depois eu vou lhe repassar essa cópia do requerimento. Então, quero passar o requerimento 086 de 2019 para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Ofício 086/2019, Iguaraci, 17 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através deste informar ao excelentíssimo prefeito que na última sessão, no dia 14 de maio do corrente ano, o vereador Simão Rafael de Vasconcelos solicita explicações ao Poder Executivo sobre um desconto na folha de funcionários da Prefeitura. Além disso, questiona sobre o valor deixado pelo gestor anterior, o valor de 450 mil. Dinheiro este que o gestor passado deixou para ser direcionado para o Fundo de Previdência do município, onde o mesmo solicita explicações como foi gasto esse recurso. Ademais, solicita o nome da pessoa que está distribuindo os terrenos dos sem-tetos.
Logo após, o vereador afirma que na Prefeitura de Guaraci existem funcionários fantasmas e o vereador Francisco Torres Martins solicita em plenário que esta denúncia seja justificada pelo Poder Executivo, pois o mesmo não aceita funcionários fantasmas. Diante das solicitações feitas pelos nobres vereadores, o Poder Legislativo solicita uma resposta para o esclarecimento das informações acima. Informamos também que estamos encaminhando em anexo a cópia do trecho da gravação da sessão do dia 14 de maio do corrente ano. Sem mais para o momento, apresento protesto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Manuel Olímpio de Siqueira, presidente. Com a palavra o vereador Simão e com o requerimento na mão, o ofício na mão, que eu enviei ao gestor. Com a palavra, vereador. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Ó, quando diz aqui, hora nenhuma, minuto nenhum, eu falei em funcionário fantasma. Hora nenhuma, minuto nenhum, eu falei. A funcionária foi quem falou que, eu vou explicar bem explicado de novo, que é para ficar bem claro. Quem chegou atrasado seria demitido. Aí a funcionária disse assim: e os que nem aqui vêm aqui, o senhor vai fazer o quê? Mais uma vez eu quero explicar. Eu disse, eu não quero nada distorcido aqui. Eu quero que as palavras sejam. Está gravado. Minha esposa gravou no celular dela, está gravado. E eu quero só, qualquer coisa, se me chamar, eu vou provar do jeito que eu disse. Bem, muito obrigado, senhor presidente. Mas o senhor tem razão, mas o senhor tem que trazer a pessoa que ele disse e provar diante dele. Eu não tenho nada a ver com a história, mas quem acusou aqui foi a Vossa Excelência. Então, o que passou na casa, todos os vereadores presentes aqui viram e está gravado. Eu não poderia mandar diferente. Agora, se tem uma pessoa por trás disso que foi quem falou ao senhor, o senhor se justifica lá com ele. Senhor presidente, eu não sou obrigado a nada aqui. Nem pelo senhor, nem por quem quer que seja. Aqui eu faço não. Eu estou indo pelo correto. Pelo correto. Está gravado. E a gravação é a minha testemunha. Muito obrigado. Tá ok. Alguém da plenária quer fazer uso da palavra? O vereador Everaldo quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador. Eu queria aqui só fazer um complementozinho. Eu sei que já está ficando até chato um assunto só, mas infelizmente a gente tem que mostrar a justificativa quando o colega vereador Fábio discorda, dizendo que não é responsabilidade do engenheiro. Então, eu sei que lá o local não era adequado, eu não estava aqui, como ele citou, que eu não estava aqui na época. Vocês que bateram de frente também têm toda a razão de bater de frente, dizendo que lá não era adequado, que a gente sabe que não é adequado, mas quando o engenheiro faz a assinaturazinha dele, acabou, a responsabilidade é dele, entendeu? Não quer saber quem foi contra nem a favor, não, a responsabilidade é dele, que ele está vendo, porque ele não viu o local. É a mesma situação minha, quando eu faço uma casa, eu já citei e vou mostrar como exemplo de novo. Eu tenho um engenheiro que assina a minha planta e assina a obra, como responsável por a obra. E vem um engenheiro da Caixa, para ser responsável por o que ele está assinando também. Ele assina a responsabilidade dele. Ele chega dentro de um riacho, se ele não souber que ali é um riacho que passa água, que ele não conhece a cidade, ele está assinando a responsabilidade, chamando a responsabilidade para ele. Então, o engenheiro do município conhecia a realidade, sabe da realidade. Para mim, os dois responsáveis principal que tem nessa questão todinha chama-se o engenheiro e a empreiteira, a firma responsável. Para mim só tem eles dois responsáveis. Porque quando o engenheiro vai dar, o engenheiro dele assina que é responsável por aquela obra, naquele canto não corre um risco. E o engenheiro do município, que também fiscaliza a obra, porque, como foi citado aqui, eu não tenho faculdade nenhuma. Algum de vocês aqui pode ter faculdade, uma especialidade em alguma coisa, mas não vão ter em todas as áreas. Então, cabe a cada um responsável por sua área. Se o engenheiro é engenheiro civil, ele é responsável por a obra. São dois engenheiros, um engenheiro da firma e um engenheiro do município. Então, no caso, o Zéinha hoje, se Zéinha faz uma obra e o engenheiro dele assina que está num bom local, que está adequado, pode ser que Zéinha não tenha o conhecimento suficiente, que vai ficar no prefeito de estado, ele fiscaliza, mas pode ser que ele não tenha o conhecimento. Do mesmo jeito, o gestor anterior e os outros gestores passaram. Então, eu acho que a responsabilidade chama-se do engenheiro da firma, o engenheiro do município da época e o dono da firma. Para mim, a responsabilidade só cabe a esses dois.
a esses 3. Então, se alguém pensa diferente, me desculpe, mas o que eu quero é providência, que o dinheiro lá é dinheiro público e tem que ser tomado providência. Meu muito obrigado e desculpe eu ter me estendido muito. A palavra está facultada ao plenário, que Fábio quer fazer uso. Então, ainda vou passar a palavra ao vereador Fábio aqui, depois eu passo para o plenário. Eu não disse aqui em nenhum momento que o engenheiro não tinha responsabilidade. Eu só disse aqui também que, além da responsabilidade dele, tinha a responsabilidade do gestor também. Porque a gente não pode ignorar tudo aquilo que aconteceu aqui nessa casa, tantos pedidos que a gente fez, dizendo, mesmo sem ser engenheiro, mesmo sem a gente ser engenheiro, sem ser da área, a quantidade de vezes que a gente pediu. Então, pediu e, independente disso, independente dele não ter acatado, não ter aceito, graças a Deus, mais uma vez, felizmente, os prejuízos lá são financeiros, não são prejuízos de vida. Que se demorasse mais tempo lá e de repente viesse as chuvas, que eu mesmo já vi aqui, a água passando praticamente ali por cima daquela ponte do Riacho do Macaco. Então, se tivesse acontecido dessa forma, com certeza a coisa podia ter sido muito pior. E a responsabilidade não é só de engenheiro, é de todo mundo que solicitou aquela obra. Ô, presidente. Com a palavra, o vereador Leonardo. Eu concordo, Veraldo, plenamente com a sua opinião, porque estão jogando essa culpa toda no ex-prefeito. A exemplo de Irajaí mesmo, quando foi feita aquela reforma, que hoje está dando esse problema, não foi no governo de Dessolis, foi no governo de Albergo. Quando Dessolis assumiu, já estava na fase de acabamento, mas estão culpando Dessolis, que não tem nada a ver. A fundação já tinha sido feita na gestão de Albergo. E morro dizendo, e concordo plenamente com o Everaldo, que quem dá o laudo final é o engenheiro. Porque eu tenho certeza que eu conheço a posição do ex-prefeito Dessolis. Se o engenheiro tivesse dito, doutor, não vai fazer aqui não, com certeza ele não faria um prédio para correr um risco, como está ocorrendo hoje. Mas o engenheiro estuda para isso, que na época também, Everaldo, eu mesmo, Fábio está certo, eu fui a favor que fosse feito aquele prédio lá naquele local, mas com o laudo do engenheiro. Se o engenheiro autorizou para fazer essa obra lá, nem eu, nem os demais vereadores e nem o ex-prefeito tem culpa. Quem deve se responsabilizar por esse erro é a empresa e o engenheiro. Obrigado, presidente. Continuo com a palavra facultada ao plenário. Quem quer fazer uso da palavra? Então, como ninguém mais quer fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão do dia 21/5/2019, ficando a próxima para o dia 28/5/2019. E um bom dia para todos.